Olá, Zuzunautas! Estamos mais uma vez aqui para fazer um podcast que vai ser show para vocês. Cara, a gente estava conversando aqui e vocês vão conhecer coisas importantíssimas para esse mercado. Esse mercado tão efervescente, tão forte, que a cada dia está maior. E nós precisamos melhorar o processo de venda, precisamos melhorar nós mesmos para poder merecer e aproveitar todo esse processo que se encontra presente. Gente, eu estou hoje aqui com duas pessoas muito especiais, pessoas que eu admiro pela maneira com que eles pensam, pela maneira com que eles veem a venda, veem os processos comerciais, e são pessoas de grande futuro. E nada melhor para vocês que precisam desse gás, que precisam dessa motivação para continuar trabalhando firme, do que ver a experiência sendo colocada de maneira clara e precisa para que vocês possam aproveitar tudo isso. O Zuzuzu sempre estará com a missão de promover a informação para que você se torne uma pessoa melhor, para que você se torne um corretor melhor. Então aqui, como convidados, nós temos a Espaço Assessoria. Estamos também com outra pessoa muito importante aqui, que chegou em nosso mercado, mas já tem uma longa experiência, que é o Luiz Santana. Santana ele é economista de profissão, mas ele tem a veia da venda. Verdade. E vocês sabem que a pessoa comercial, ela é comercial, então não tem muito jeito, né? Então é quase que uma veia artística, né? Podemos comparar. E assim, uma pessoa que tende ao comercial, ela vai entender sobre pessoas, ela vai saber motivar pessoas, ela vai saber impulsionar pessoas, e aí vai fazer o sucesso em qualquer empresa que ela trabalhe. Então, gente, nós estamos aqui com essas duas criaturas queridas e vamos debulhar todo esse processo da Espaço Assessoria para vocês verem que possibilidades de grandes negócios vocês têm na mão. Não é isso, Jonathan? Maravilha, Menezes. É uma satisfação estar aqui junto com você e também junto aqui com o nosso gestor, Luiz Santana, é o gestor nosso especialista em PME. É a segunda vez que eu estou aqui junto com você fazendo esse podcast. Isso. E toda vez que eu venho para cá, eu sinto algo diferente, Menezes, porque é pós uma grande mudança no mercado. Né? A gente vem acompanhando aqui alguns novos produtos sendo lançados, algumas novas operadoras sendo lançadas, uma disrupção no mercado. Né? E a gente vem toda vez para falar de algo novo, tanto para Espaço Assessoria, quanto coisas que já estão acontecendo no mercado, para que os nossos parceiros, para que as corretoras, que sempre ficam ali de olho na Espaço Assessoria, buscando um apoio, elas possam também estar observando, estar com a mesma visão, com a visão de águia, com a visão lá na frente, que é tudo que a gente estava conversando antes mesmo aqui do podcast. Isso. Então, só para esclarecer, o Luiz Santana, ele vai trabalhar aqui em Pernambuco, é isso? Isso. O Luiz Santana, ele já era um gestor, só que ele ficava muito no offline, dando apoio para a gente no operacional de PME, e agora ele vai estar podendo visitar as nossas corretoras parceiras, ele vai estar podendo estar ajudando em outros benefícios que eu vou deixar com ele para ele falar. São segredos profissionais. Isso. Mas sempre coisa boa. Sempre coisa boa. A gente da Espaço Assessoria sempre tem uma visão, Menezes, que é crescer o nosso mercado. E como é que eu vou crescer o mercado? Injetando energia, ferramentas, estratégias para quem puxa esse mercado. E quem que puxa o mercado? É o corretor. É o cara que está lá na ponta, é o cara que está visitando empresas, é o cara que está visitando o cliente, é o cara que agora está fechando uma venda. É para essas pessoas que nós trabalhamos. Só que antes dessas pessoas, nós temos as corretoras, que são as nossas parceiras, que tem que estar preparada para receber bem esse corretor, que tem que estar com seu back-office ágil para estar cuidando bem do processo de venda, que tem que estar com a visão aberta para estar formando cada vez mais novos corretores e aperfeiçoando os corretores que já tem no mercado. Sim. Eu sempre falo que existem duas maneiras de crescer. Uma é fazer a sua equipe, que já existe, se tornar mais eficaz e, consequentemente, trazer mais vendas. E a outra situação é injetar sangue novo no mercado. Sim. Porque se não injetar sangue novo, nós não estaríamos aqui.
Nós somos frutos disso. Verdade. Né? Então, todo o processo de venda ele necessita dessa oxigenação. Ele precisa de pessoas novas, com a visão nova, com a energia nova, com sangue novo. Eu sempre digo que a juventude, ela sempre impulsiona os processos. E qualquer entidade, quer seja de qualquer negócio, que não apostar na energia da juventude, ela vai ser fadada ao fracasso, porque as pessoas vão indo, vão se aposentando, vão tendo situações diferentes, mas ela precisa ser reabastecida, né? Com pessoas novas, Isso. com energia nova, porque o escritório energético é tudo que o corretor precisa. Porque em casa a gente sabe que entramos numa situação de pandemia, isso fez com que a gente aprendesse a trabalhar de maneira online, mas sabemos que nem todos os corretores têm o privilégio de ter um lugar tranquilo para trabalhar. Às vezes está na casa, cada tem seu cotidiano, né? Tem televisão ligada, tem cachorro que late, tem o vendedor de ovo que passa na rua. Um filhinho que está ali, a filhinha. Querendo atenção. Então, isso termina confundindo um pouco o corretor, ele não tem foco no trabalho. Exatamente. Dele. Então, eles ainda precisam de um lugar onde eles possam exercer toda a sua energia no processo de venda. E dizer que hoje a venda é puramente online não está correto, porque ela vai se tornar, ela vai reverter o processo Sim. paulatinamente, lógico. Sim. E preservando as vantagens do online. Você concorda comigo, Jonathan? Concordo, Menezes. E eu quero já deixar uma frase aqui. O que fez um CEO se tornar o grande líder da maior assessoria do Brasil foi 1000 panfletos e apenas uma ligação. Essa história começou há 15 anos atrás. Eu estava no minha loja de conveniência lá em João Pessoa. Com 18 anos eu abri uma loja de conveniência. E eu recebi uma ligação de um colega. Ele fez: eu tô com 1000 panfletos e eu queria saber se você quer fazer uma panfletagem comigo. E foi nessa panfletagem que eu descobri o mercado de plano de saúde. Eu fui panfletar para uma operadora de plano de saúde que se chama Smile Saúde, que atuou em João Pessoa, atuou em Brasília, atuou em Maceió, atua ainda, inclusive, né? E foi através dali que eu conheci o mercado de plano de saúde e hoje eu faço parte dessa grande liderança da Espaço Assessoria. Então, o que é que eu digo hoje para o corretor que está lá na ponta, que vai nos escutar através desse podcast, através desse vídeo? Primeiro, atitude. A atitude, ela muda toda a nossa realidade. Se você tomar uma atitude hoje de fazer diferente do que os outros estão fazendo, você vai conseguir mudar a sua realidade de vida. Segundo, faça diferente. Não faça igual. Se todo mundo está indo para online, vá para offline. Se todo mundo está procurando ali vendas, não que não é para fechar um plano adesão, o plano adesão é muito bom para se fechar, plano pessoa física é muito bom para se fechar. O PME é mais difícil de fechar. Se especialize em PME, se especialize em grandes contas, se especialize em grandes empresas. Menezes, eu toda semana estou em uma cidade, em uma capital diferente do Brasil. E a coisa mais difícil que eu tenho de encontrar é um corretor especialista em vendas PME e grandes contas. Mas quando eu encontro a vida financeira dele é totalmente diferente. Só que para se tornar um corretor de grandes contas PME, o cara não vai conseguir se tornar um corretor através do celular, através da rede social. É um cara offline, é um cara que faz network offline presencial, é o cara que está participando de eventos, é o cara que conhece os empresários da cidade dele, é o cara que viaja para outras cidades do interior, bater porta nas empresas. Eu conheci uma corretora em Brasília que ela falou: Jonatas, eu só atendo só grandes contas. Eu fiz: me explica então como é que tu busca as grandes contas. Eu falei: Jonatas, eu vou para o interior da região norte, alugo um carro na Localiza e eu saio batendo porta nas fábricas, nas usinas, nas indústrias. E eu pergunto ao RH se eles querem fazer uma redução de custos contratuais de plano de saúde. É através do offline que eu tenho a minha corretora. É a maior corretora de planos corporate de Brasília. Então o que você falou é mais pura realidade. O online que a gente está aqui, gente, é só o que está na superfície. Se o corretor ele entender que ele pode mudar a realidade de vida financeira dele, ele vai para offline. Ele vai bater porta nas empresas.
Então foi com isso que a Espaço Assessoria, vendo esse leque de oportunidade que o mercado não está aproveitando, que as nossas corretoras parceiras, por algum motivo, não conseguia ter um direcionamento, uma pessoa especialista, que a gente trouxe o Luiz, saindo do offline para entrar pessoalmente, presencialmente dentro das corretoras, para fazer essas corretoras, ensinando ela a bater porta. O dono da corretora, o corretor bater porta dentro das empresas, dentro das usinas, porque não tem segredo. O dono da usina, o dono de uma fábrica, o dono de uma indústria, a gente não vai conseguir falar com ele pelo WhatsApp. Dificilmente, talvez os funcionários dele nem consigam falar com ele pelo WhatsApp. Pela rede social, muito menos. Mas se você bater na porta dele, falar com o gerente financeiro dele, falar com o gerente do RH e dizer: olha, eu sou um especialista em benefício de saúde para a empresa e eu estou aqui para fazer uma análise e reduzir os custos contratuais de plano de saúde da sua empresa. Com toda certeza o corretor vai ser bem recebido. Ó, Jonathan, eu vou te dizer uma coisa. Eu fico muito encantado com toda essa nossa... E os olhos brilham, né? Cara, nossa, olha, vocês, os zonautas, prestem atenção na preciosidade que está sendo exposta aqui. O mundo da venda não parou. E o que eu noto é que existem muitos talentos ocultos, Jonatas. Existem muitas pessoas que são ouro, que não foram descobertas. Não se investiu nela, não trouxe ela para uma nova visão. Sim. São pessoas de uma grande capacidade de atuação, de grande iniciativa, mas elas não sabem o que fazer. É preciso dar a essas pessoas a oportunidade de ela ter um direcionamento. É isso que falta. Por quê? Porque não se foi providenciado a renovação do mercado. Então eu vejo hoje com muita tristeza corretores e corretoras que estão exercendo um papel mediano dentro do processo, mas a capacidade que ela tem de fazer a coisa se superdimensionar é gigante. Mas como? Ela sozinha, ela é apenas uma executora, ela é o processo final do processo de venda. Né? Ela não é o processo de venda inteiro. Antes dela, tem que ter pessoas trabalhando para ajudá-la a chegar onde ela quer. Então, corretor, às vezes a gente se sente sozinho, porque são muitas dores, muitas batalhas, são situações difíceis, porque nós temos uma vida, né, de altos e baixos, mas nós não deveríamos ter. O processo de venda não deveria ter altos e baixos. Nós devíamos ser perenes, nós devíamos ter um trabalho direcionado. A gente tinha que acordar sabendo o que vai fazer durante o dia. Isso. E para que isso aconteça, se precisa de ajuda. Sozinho não se consegue. Então, essa é uma visão preciosa. Né? E agora que você está dizendo que o Santana está vindo para ajudar, né, Santana? O que é que você acha disso tudo? Perfeito. A visão do nosso presidente, Jonatas, é perfeita. Tá? A gente, observando o mercado, cada cenário, cada detalhe, a gente vem preparando muitas coisas boas para as corretoras e também para o corretor, sabe, Menezes? Porque é interessante quando a gente vê naquela visão macro e a gente consegue observar cada detalhe. Porque hoje em dia existe o corretor que ele não tem um preparo. Você falou aí muito bem em algumas falas anteriores que, tipo, o corretor ele não se prepara. Mas um corretor que ele é bem preparado, ele consegue chegar, meu amigo Jonathan, num direcionamento tão longe que ele não faz ideia do potencial que ele tem. E assim, eu primeiramente agradeço ao Jonatas, a você por ter aberto aqui esse canal para a gente poder levar essa mensagem ao corretor que precisa realmente ver e entender que o mercado existe, que existe muitas possibilidades de ele ganhar muito e não só ganhar, e poder contribuir também como um todo para a sociedade, porque eu sou um vendedor nato, né? Se eu for contar aqui a minha história vindo do interior, aos 5 anos já ali no mercado público da minha cidade de Barreiros, eu sou natural de Barreiros, e ali naquela cidade onde meu pai trabalhava, ele tinha um comércio no mercado. E ali ele vendia farinha, feijão, arroz, e eu me identifiquei tanto com o negócio de venda que o sangue ele corre veias de vendas, tá? Então assim, eu não perco a oportunidade. A gente está em um local, a gente está oferecendo, a gente analisa, porque hoje o corretor muitas das vezes ele pensa só em ganhar o dinheiro, tá? E não é só ganhar o dinheiro, a gente precisa pegar a confiança do cliente,
A gente precisa pensar no pós-venda, porque quando eu penso no pós-venda, eu me dou bem. É aquele cliente que vai indicar um outro cliente, é aquele negócio que vai surgir um outro negócio. E a gente precisa disso, Menezes. A gente precisa acabar com esse mercado, com esse cenário de pensar pequeno, sabe? E aí o vendedor, que é o corretor que eu digo hoje, sempre digo para o nosso presidente Jonatas, que precisamos pensar como grandes executivos de venda. Quando a gente investe em nós mesmos, a gente consegue chegar. Eu sou economista, mas aí eu me considero um vendedor nato em todos os momentos. Se eu estou ali na escola com a minha filha, eu vendo. Se eu estou no shopping, eu vendo. Se eu estou na parada do ônibus, eu vendo, entende? Então, assim, a gente escuta a necessidade, a gente vê o que aquela pessoa precisa e a gente leva o benefício. Porque, assim, eu gosto de gráficos. Então, quando a gente apresenta uma coisa, é a gente pegar, preparar uma cotação e enviar, porque as grandes empresas hoje, ela está cansada de receber mensagem via WhatsApp, de receber e-mail, e quando a gente prepara algo que a empresa vai olhar assim, vai dizer, meu amigo, como é que uma pessoa, um corretor, né, digamos assim, preparou tudo isso para mim. Então, quando a gente leva esse benefício em números, e aí a gente passa para ele, olha, o senhor vai economizar um carro por ano, se o senhor seguir essa linha de pensamento. Então, a gente pega a confiança daquele empresário. Entende? Então, quando a gente chega naquela usina, naquela indústria, naquela rede de farmácia, a gente consegue barganhar e a gente consegue levar o benefício. Não só levar o benefício, como a qualidade e trazer aquela empresa para a gente também, que é o que a gente quer. Então, meu amigo corretor, a gente está aqui ansioso, né, Jonatas? Estamos ansiosos pelos nossos parceiros que existem aqui em Pernambuco, Menezes, para trazer essas novidades e poder também contribuir com eles. Não é isso, meu amigo? É isso mesmo. E um detalhe, em cima de tudo isso que o Luiz falou, nós criamos uma campanha que é 100 novos parceiros, PJ, corretoras, que queiram crescer de forma exponencial. Jonatas, o que é crescer de forma exponencial? É crescer de forma orgânica, é crescer de forma natural. É do mesmo jeito, a própria palavra de Deus fala, quando você planta uma semente, ela dá 30, 70 ou 100 por 1. Isso é crescer de forma natural. Isso é crescer de forma exponencial. É a naturalidade. Muitas das vezes, Menezes, nós que se prendemos ao crescimento. Eu acredito que aquilo que a gente não cresceu ainda é porque ainda a gente não sabe como fazer. Aí é onde entra o trabalho do Luiz, aí é onde entra o trabalho do Jonatas, aonde entra o trabalho de todo o corpo da Espaço Assessoria de administrativo, de gestores especialistas em adesão, gestores especialistas em PME, administrativo para dar velocidade na venda e também uma expertise. Qual a expertise? Hoje são mais de 1.000 corretoras que nós assessoramos em todo o Brasil. Nós sabemos os passos que as corretoras têm que dar para o crescimento dela. E muitas vezes, o que a gente estava conversando aqui antes do podcast, as corretoras elas estão sem um norte. E quando está sem um norte, é igual o povo de Israel, quando estava lá no deserto, teve que passar 40 anos para poder entender que existia uma terra prometida, que era só ele se apossar da terra prometida. Só que eles precisavam de quê? De uma liderança para fazer isso. Aí eu pergunto para todas essas corretoras que estão aqui no mercado de Pernambuco, no mercado do Nordeste, qual a liderança hoje que você pode contar como dono de corretora que vai chegar, pegar na tua mão e dizer, eu vou fazer crescer tua corretora? Eu até faço um desafio, Menezes, aqui. 99,9% das corretoras só se tornaram corretoras porque tiveram dificuldades com outras assessorias, com outras plataformas. E disseram, rapaz, eu tô com dificuldade, eu vou abrir minha corretora. E aí você acabou caindo de paraquedas. Só que chegou um momento que você precisa ter mentores. Você precisa ter conselheiros. Você precisa ter pessoas que sabem os passos que você precisa dar. Todas as corretoras estão lá, ela tem uns custos fixos para pagar, ela tem uns colaboradores para pagar, ela tem um corretor para pagar, ela tem as oportunidades de venda que tem que entregar o corretor, leads que tem que entregar o corretor. Então é uma máquina gigantesca que gira, só que ela não tem o principal, que é um mentor, que é um conselheiro do lado dela para dizer, teus passos são esse, vamos para o próximo passo? É isso aqui. O próximo passo é isso aqui. E eu já deixo aqui aberto, né? A gente está numa campanha da Espaço Assessoria para levantar 100 novos parceiros, onde nós vamos pegar pela mão, eu junto com cada gestor especialista, e mostrando cada passo.
só vai depender deles. A falta de mentor, a falta de conselheiro não vai ter mais. Os passos, e não precisa... Menezes, muitas vezes, o cara que está lá, dono da corretora, que abriu a corretora com todo esforço, com toda dificuldade, estava numa dificuldade e abriu a corretora para resolver uma dificuldade e entrou em outra. Às vezes ele fica pensando assim, eu preciso de mais dinheiro em caixa, eu preciso desse... Gente, você não precisa de mais dinheiro em caixa. Você precisa saber o que é mais importante dentro da tua corretora. E hoje, na visão, já revelando aqui um pouquinho da nossa mentoria que a gente traz, um pouquinho do nosso acompanhamento, da nossa assessoria que nós fazemos, é o seguinte: a parte mais importante dentro da corretora não é estrutura física, não é computador, não é móveis, não é o CNPJ. A parte mais importante dentro de uma corretora são as pessoas. São as pessoas que vão recepcionar o corretor. São as pessoas que vão ter que lidar com o corretor. É o próprio corretor. Como é que está o emocional do teu corretor? Você, dono de corretora, você já fez uma ligação hoje para o teu corretor saber como é que ele está? Como é que está lá na casa dele? Como é que ele está na família dele? Será que ele não está passando uma dificuldade agora? Não é dificuldade financeira, não. Às vezes é uma motivação. É uma ativação. É para chegar para ele e dizer, vem aqui. Chega junto, eu vou te ajudar. Às vezes é só isso. Eu digo porque eu já passei por esse lado de corretor. Eu passei por esse lado de corretor e graças a Deus, se eu não tivesse, Menezes, pessoas à minha volta que me tivesse assim, minha mãe, minha própria esposa ali do meu lado, eu tô com você, eu não estaria nesse mercado, eu não estaria nessa posição que eu tô hoje. Eu não estaria. E às vezes o corretor que está dentro da corretora, ele não tem ninguém da família dele apoiando ele. Ele não tem uma pessoa ali do lado dele apoiando ele, tem pessoas só cobrando. E o cara que é dono da corretora só está cobrando a ele. Cadê a venda? Cadê a venda? Mas perguntou como é que ele está. Esqueceu que existe uma vida, né? Existe uma vida. Eu falo uma coisa para todos os gestores. Toda segunda-feira nós temos uma mentoria com todos os gestores da Espaço Assessoria. E eu falo uma coisa para eles. Se vocês estiverem bem, a Espaço Assessoria, onde tiver, vai estar bem. Eu preciso que vocês estejam bem. Como é que está a família de vocês? Ele participou de uma ontem. Eu pergunto, como é que está a família de vocês? Está tudo bem? Eu trago mensagem, gestores que... Isso é hoje ficou comum a questão da ansiedade, né? Aceleração demais nas coisas. Eu tenho que trazer toda semana mensagem para os meus gestores para eles ficarem seguros, tranquilos, não preocupar com amanhã. A gente só precisa viver hoje. Porque, Menezes, se você tiver do teu lado um mentor, um conselheiro, que todo dia ele fala, meu amigo, fica tranquilo com amanhã, bora fazer o hoje ser sensacional, porque o melhor presente que a gente recebeu foi hoje. Foi quando você abriu o olho e Deus te deu a luz de vida para você dizer, meu Deus, eu estou respirando, meu Deus, que dia lindo, eu vou viver o meu melhor. Mas será que ele tem alguém para ensinar isso? Será que ele tem alguém para fazer isso? Cadê os tempos das corretoras que lá atrás faziam café da manhã com os corretores? Eu me lembro na época que eu tinha uma corretora em João Pessoa, minha primeira corretora, eu tenho várias fotos, eu vou postar na minha rede social, e eu lembro com muita graça sobre isso, porque eu fazia de segunda a sexta-feira um café da manhã para todos os meus corretores. E eles tinham que chegar até 8 horas da manhã, porque se eles chegassem 10 minutos atrasados, eles não entravam. Teve uma cena uma vez, Menezes, que um corretor ele chegou atrasado e aí era regra geral, não podia entrar depois que chegasse 10 minutos atrasado. Ele ficou na recepção da corretora e ficou chorando. Não, eu preciso entrar, eu preciso participar da mentoria, eu preciso estar junto. Eu disse, não, todo mundo já entrou. Até que todo mundo disse, Jonatas, eu disse, agora tá com vocês. Vocês aceitam ele? Aí eu falei, não, a gente aceita ele, pode trazer ele de volta. Você já viu um corretor chorar para participar de uma mentoria de 8 horas da manhã? Era isso que acontecia. E não só acontecia na minha corretora, eu tenho certeza que com o seu tempo e experiência no mercado, você já viu muito isso. As corretoras estarem abertas ali para o corretor. Gente, isso aqui, o celular, ele é muito útil para a gente alcançar vários lugares, alcançar vendas que a gente não pode ir presencialmente, mas isso aqui está atrapalhando o relacionamento das empresas com funcionário, com parceiros. Corretor hoje tem uma ideia, até para falar para você, corretor, você tem uma ideia, eu sou autônomo, Deixa eu falar para você,
crie um vínculo com a corretora. Busque um ambiente que você se sinta favorável, confortável, que você se sinta um lugar que possa te apoiar como uma família. Busque um lugar. Não entre nessa pegada que por você ser autônomo, você pode produzir em qualquer lugar. Não entre nessa, porque você precisa de um lugar. Todos nós precisamos de uma comunidade para estar instalado, para nos motivar. Isso é desde a pré-história. Então, se você observar o corretor hoje, que ele cresce, ele está inserido num ambiente que é favorável ao trabalho dele. É um ambiente que favorece. Eu sou adepto a pegar uma corretora e dizer, monta um salão de vendas. Eu não tenho condição de montar um salão de vendas. Coloca 5 baias só. Coloca um back-office. Ah, não tenho como fazer um café da manhã todo dia. Faz uma vez por semana o café da manhã para os corretores. Ah, eu não tenho como chamar um palestrante e tal. Faz você. Abra ali a Bíblia. Se você é cristão, católico, evangélico, espírita, traz uma mensagem de ativação, de motivação de vida para a pessoa. Olha, eu vou te dizer uma coisa, Jato. Eu até fico acanhado de te interromper, porque agora é muita informação, gente. É muita informação, a sua mente fica fervilhando. E eu queria, assim, colocar um ponto aqui muito claro, porque é um ponto que eu vivi, que eu passei, tive experiência, porque eu comecei como corretor porque eu não tive alternativas. Tá? Eu não tinha uma formação acadêmica, eu comecei aos 18 anos de idade, né? Era órfão já. Então, eu não tinha muita saída dentro do processo financeiro para subsistir, e eu terminei indo por questões de amigos que me indicaram, não sabia nem o que eu ia fazer. Mas eu foi meio que jogado, né? Jogado de paraquedas dentro de um processo. E contei com grandes pessoas que até hoje eu sou grato, de que me deram a mão e me fizeram me ensinar, me levaram para as visitas, para eu entender como é que a coisa funcionava. Mas aí eu comecei a crescer como corretor. E resolvi meus problemas financeiros. Daqui a pouco eu estava comendo bem, eu estava comendo em restaurantes, eu estava luxando, gente. Tinha dia que eu não tinha o que comer e de repente eu estava luxando. Era uma glória. Mas aí me surgiu uma oportunidade quando disseram, olha, por que você não monta uma equipe de venda? Eu estava num apogeu tão bom, mas por que não? Porque eu me senti impressionado por ajudar as pessoas como eu fui ajudado. Eu acho que eu devia isso. Aí eu pegava aquelas pessoas também bem parecidas comigo, em dificuldades, e eu sempre dizia, olha, não existe ninguém melhor para você colocar dentro do processo de venda. Em primeiro lugar, disparado, mãe solteira. Verdade. Em situação de risco. É verdade. Cara, são pessoas extraordinárias. Sim. Que tiram forças, porque o problema já tem. E grande. E grande. E elas conseguem suplantar aquilo e tornar pessoas altamente competitivas, como também chefes de família. Sim. Que precisam cuidar dos seus filhos. Os filhos é que alavancam ele. Então, cada um tem sua história, cada um tem sua motivação. E aí eu fui ser supervisor. Cara, que sensação maravilhosa. E a pessoa dizia assim, olha, até hoje eu encontro pessoas na rua assim, cara, eu estou nesse processo de venda, eu sou quem sou por tua causa, porque em certo momento do meu começo, tu desse aquela pitada, aquele empurrãozinho. E eu me tornei especialista em pessoas. A proposta no início era eu vender e ao mesmo tempo cuidar da equipe. Com o passar do tempo, minha equipe cresceu tanto que eu não conseguia mais vender. Então me tornei especialista em vender para os meus vendedores. Colocar as experiências, dar motivação. Fulano não veio hoje. Fulano, por que você não veio hoje? Está tudo bem? Está havendo algum problema? Legal. Sempre se falava muito assim, você tem que deixar os problemas particulares do lado de fora. Sim. Porque aqui é coisa profissional. Aí depois o próprio processo reverteu isso. Daqui a pouco você não, agora você tem que saber tudo da vida da pessoa, porque as alavancas estão lá. Aí chega uma pessoa para mim, cabisbaixo, tudo bem. Aí a gente disfarça, vai tomar um café, chega e ajuda, tudo bem, como é que estão as coisas? Rapaz, não estão muito bem e tal, porque eu tive uma desilusão amorosa. Uma palavra bonita, desilusão amorosa. É bonita. Né? Mas entendam exatamente o que eu quero dizer. Cara, que coisa, mas por que você não reverte a história? Prove que você tem valor. Isso. Pô, você passar por tudo isso ainda liso é pior ainda. Numa coisa pior do que isso. Prove que você tem valor, prove que você vai crescer apesar da pessoa. Sim. Tá?
Então a pessoa ganhava aquele e funcionava. Funcionava porque é para funcionar. Sim. Né? Sempre funcionará. Então, eu comecei a ser o supervisor das pessoas. Aí a coisa foi indo, me tornei gerente, aí já começou o negócio a destornar. Porque como gerente, eu comecei a não cuidar das pessoas e ter outras preocupações com a Sim, empresa. como sim. todo, né? Aí começaram a me desvirtuar. E o negócio desvirtuou de vez como eu montei minha corretora. Aham. Porque na hora que eu montei a corretora, eu tinha preocupação com pagamento de funcionário, com folha de pagamento, com imposto, com isso, com aquilo. E o meu talento, que era cuidar de pessoas, eu não estava mais exercendo. Sim. No meu próprio lugar. Sim. Né? Então, tudo isso parou. Na hora que você falava que as pessoas que estão nesses cargos, e você provavelmente se identifica com isso, nós somos pessoas solitárias. Sim. Você está na sua empresa com 1000 preocupações de subsistência, né? E você não tem nem tempo de lidar com todos os problemas que envolvem a empresa, porque às vezes você não tem uma pessoa que possa confiar, você não tem uma família que lhe apoie, e você sabe que se você der bobeira, você entra numa recessão financeira que vai acabar com o teu projeto de vida. Então, é uma solidão. Sim. Você tem um problema que pode acontecer a qualquer momento, que você depende do mercado. Então você não sabe o que faz, ou cuida da sua empresa, ou fica olhando o mercado, ou não toma as atitudes que você tem que tomar, porque falta aconselhamento, falta uma pessoa que chegue perto assim, cara, por que você não faz isso? Pessoas que dê sugestões, pessoas que discordem, Sim. e que são importantíssimas. Dizer, olha, isso não está certo, e você parar para pensar, cara, é mesmo, eu estou fazendo isso errado. Mas você está sozinho. Sim. E Solitário. sozinho você sabe que a gente não faz nada, né? Não faz Não nada. faz nada. Então, eu acho que, pelo que eu entendi, a Espaço Assessoria está fazendo uma releitura desse processo, Sim. para que vocês sejam a pessoa que não deixa o empresário solitário. Um exemplo disso, Menezes, a semana passada eu recebi ligação de um parceiro nosso da Bahia, o Érico Souza. Ele tem uma corretora, a corretora dele tem uma média de 5 anos na Bahia, uma corretora nova, né? E é um cara muito próximo da gente. Sempre que a gente lança produto lá, ele tá junto conosco. Ele falou, Jonatas, eu vou fazer um evento voltado para corretor, aberto para o corretor. E aí eu fiz, cara, conta comigo, vou te apoiar, vou te ajudar. Fez um grande evento na Bahia, que mudou o Bahia Summit. Só que teve um detalhe. Ele, na hora, ele fez, Jonathan, eu preciso fazer uma cobertura, que eu até liguei para você, né? Bateu ali com a agenda sua, não deu certo, eu fiz, cara, eu não vou deixar você na mão, eu vou fazer a sua cobertura. Eu vou estar junto com você. E no final ele chegou, mandou uma mensagem para mim, Jonatas, obrigado, chefe. Eu disse, por que, chefe? Tu quer meu parceiro? Não, meu amigo, você é meu chefe, eu tô aqui para te servir. Cara, se não fosse você, eu não teria essa cobertura, eu não teria isso. Tem corretoras hoje, Menezes, que estão saindo do mercado, que estão fechando, porque não tem um conselheiro, uma pessoa para apoiar ela. Não tem. Porque se essas corretoras, ela olhar agora e dizer, rapaz, eu entrego tal produto com fulano, eu entrego tal produto com ciclano. Quantas vezes fulano ligou para mim para perguntar como é que eu tô? Quantas vezes ele chegou para mim para dizer, eu quero sentar contigo para montar uma estratégia para tu crescer tua corretora? Quantas vezes? Não tem, Menezes. Não tem. O nosso mercado, eu vou criar até uma situação aqui que possa soar polêmico, mas eu não tenho problema nenhum com isso. Mas, muitas das vezes, existem crenças limitantes com os donos de plataformas, de assessoria. Eu digo porque eu sou CEO de uma assessoria, então eu não estou no posicionamento que eu posso falar isso. Existem crenças limitantes com donos, grandes líderes, de grandes assessorias, que ele fala assim, eu não vou dar carne a jacaré para amanhã ele não me comer. Deixa eu falar uma coisa para até agora, os CEO de CEO para CEO de assessoria. Meu amigo, se você pegar a corretora parceira que você tem hoje e fazer ela crescer, você tá aqui, você faz ela crescer, ela empurra você para cima também. Não é natural. É natural. Eu vejo cada corretora parceira como uma semente que eu vou ali todo dia cuidar, regar, que eu chego para o meu gestor e falo, como é que está aquele parceiro? Ele está produzindo? O que é que a gente pode fazer com ele? Qual estratégia nós podemos levar para ele? Tem algo que a gente pode ajudar ele? Eu não chego para ele perguntar, fulano vendeu esse mês? Ciclano vendeu esse mês?
Acabou, isso não existe mais, meninos. Isso não existe. Existe uma coisa hoje, e até eu vou falar, e me desculpe até algumas pessoas que possam entender de uma outra maneira. Não tem como você herdar cargos dentro de corretora sem ter experiência. O nosso mercado ele é feito de desafios gigantes. No mercado eu passei de panfleteiro a um CEO de uma espaço assessoria. Fui panfleteiro, fui corretor de plano de saúde, fui administrativo e hoje por isso que eu valorizo os administrativos. Eu sei o quanto um administrativo sofre. Parabéns por cada administrativo pelo trabalho que eles fazem, que, Menezes, é pauleiro o trabalho de administrativo, gestor, gerente de operadora, gestor de administradora e hoje CEO de uma assessoria. E eu vou falar uma coisa para vocês. Não tem como a pessoa chegar, tá aqui, ir lá para um cargo de liderança de uma assessoria, de uma grande plataforma sem ter desafios, sem ter passado por desafios. Ele não vai conseguir sentir a dor do outro. Tudo para ele vai ser números. Tudo para ele vai ser estatísticas. Só que eu pergunto uma coisa, tem algo na nossa vida, qualquer coisa que você for fazer, que o próprio Deus não colocar a mão para crescer, dê resultado? Não. Eu vejo muitas pessoas com experiência, pós-graduação, MBA em Harvard, e na hora de colocar em prática não consegue resultado, porque está faltando o quê? Está faltando a empatia, está faltando eu entender, peraí, o que é que o meu parceiro precisa aqui? Quem está colado comigo, o que é que ele precisa? Como é que eu posso levantar? Por isso que a gente lançou essa campanha, que é Minha Entrevista, Meu CEO. Outra pergunta que eu faço para os donos das corretoras, quantas vezes o dono de uma assessoria chegou para você, como corretor, chegou para você e disse, eu vou colocar você em evidência. Eu vou aumentar sua visibilidade. Quantas vezes? Eu desconheço. Se tiver algum líder de assessoria que fez isso, por favor, vem para o meu lado que eu preciso aprender contigo. Porque eu não conheço, eu não tenho acesso a esses. Mas hoje, na Espaço Assessoria, nós estamos com um projeto onde nós entramos dentro da corretora, nós contamos a história da corretora parceira nossa, nós levantamos a história do proprietário da corretora que passa por desafios todo dia, passou por desafios gigantes para montar aquela estrutura ali e continuamos apoiando ele para ele crescer. Só tem uma forma de uma corretora parceira da Espaço Assessoria não crescer, Menezes. Sabe qual? Se ela não quiser. Não existe uma outra forma. Se ela disser, Jonatas, eu quero contar com você, ela vai ter Jonatas, mais 15 gestores, mais 25 administrativos, cuidando do crescimento dela. Perfeito. Esse é o nosso alvo. Hoje nós não temos, até para não confundir a nossa essência, nós não temos um salão de vendas. Por que nós não temos salão de vendas? Porque nós temos mais de 1000 salões de vendas que são através das nossas corretoras parceiras. Para não confundir. Porque na hora que um corretor liga para a gente e fala, Jonatas, eu queria vender com você. Você é corretor? Você precisa de uma corretora que possa te receber, que tenha um salão de vendas, que tenha uma estrutura para te recepcionar, que possa te apoiar as tuas vendas. E aí, sim, através dessa corretora, nós vamos apoiar a corretora para levantar. Então, Jonatas, isso, deixa eu ver se eu estou entendendo direito o que você está me dizendo, porque é muito audacioso. São muitas informações, né? É muito rápido. Mas eu queria entender uma coisa. Eu tenho uma amizade com muitas pessoas que têm corretoras, né? E eu conheço, na maioria das vezes, a história deles, né? E eu conheço uma corretora que ela chegou nessa estagnação de montar o processo começar a funcionar, mas chegar em certo ponto estagnar. Porque ela falta um apoio para ela emocional, técnico, estratégico, financeiro, sabe? De tudo isso. São pessoas que não têm a capacitação, né, para aquela situação, sim, mas são tão empreendedores, são tão fantásticos, que elas conseguem mais ou menos fazer, mas tem limites. Sim. Existe uma barreira. Chegou uma barreira. Chegou num momento que parou ali. E ela se sente ter uma empresa estagnada. Aí vamos supor, esta pessoa ela procurou alguns órgãos, né,
públicos e também privados de assessorias. Né? Sim. Podemos até citar o Sebrae, Sim. né? Sim, que é sim. muito importante, que é fantástico. E eu acompanhei esse processo a convite deles. Aí o Sebrae fez a entrevista, foram lá, mas a pessoa que foi lá e tentou ajudá-la, ela não tinha a mínima noção de como funcionava o processo de vida de plano de saúde. Ela teve que. A empresa foi que teve que ensinar esta pessoa de como funcionava para ela depois tomar suas conclusões. De alguma maneira, o apoio mas não era o apoio que efetivo que se Sim. precisava. Né? Sim. Então, depois em outro setor da área financeira também veio outra pessoa especializada, mas também daqui que entendesse como a coisa funciona, demorou muito tempo de mentoria, que não se tem esse tempo a perder, amigo. Nós lidamos com crescimento orgânico, a gente não pode perder tempo. E eu parei e comecei a pensar, cara, que bom seria se tivesse pessoas que pudessem, do mercado de plano de saúde, que entende já do assunto, sem precisar que a situação se invertesse e você tem que ensinar a pessoa o que é para poder lhe ajudar. Que é isso? É esquisito. É esquisito. Então, a Espaço Assessoria faria, vamos colocar em termos práticos, você chegaria numa corretora dessa que está bem posicionada, que está produzindo, mas está estagnada. E isso é perigoso. Né? Sim. Então, vocês chegariam lá, se aproximariam, iriam ler as necessidades, ler a potencialidade, conhecer os donos, é isso? Criar esse vínculo, né? Não é isso, Santana? Preparar a pessoa, Isso. saber o que ela precisa e ser um amigo. Sim. E dizer, cara, você pode fazer assim, pode fazer assado. E na hora que ela tem um problema, você poder aconselhar. É isso que vocês estão propondo? Sim. É isso que eu entendi? É algo totalmente disruptivo no mercado. É verdade. Totalmente. Né? Eu digo porque são 15 praças que eu estou sempre ali atuante, 15 capitais no Brasil, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, e a gente vê que não tem esse tipo de trabalho. Tem grandes empresas com grandes objetivos de atender ali a demanda da venda. A demanda da venda. Só que antes da demanda da venda tem um processo gigantesco que tem que ser feito. Senão a venda não chega. Nós atendemos antes da venda, durante a venda e pós a venda. Essa é a diferença da Espaço Assessoria para qualquer outra assessoria. Eu faço um desafio, porque se tiver outra assessoria que queira se levantar dessa forma, vem para o nosso lado para a gente fazer um trabalho junto, porque o mercado está precisando. E urgente, né? Você está entendendo? Olha, é dessa forma. Eu, como empresário, também posso dar meu depoimento. O Zum 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 é uma história de sucesso, né? Sim. Até hoje nunca teve uma. Quando eu pensava que a coisa iria implodir, porque foi na época da pandemia, foi na época foi que o Zum Zum cresceu. Né? Então, tem horas em que você sente tem certas dificuldades, tem certos desafios que lhe angustiam. E eu me considero uma pessoa muito controlada. Me considero uma pessoa de uma estabilidade emocional muito grande, logicamente conquistada através de muitas situações que a gente sabe, né? Hoje, com essa idade, eu me dou o luxo de ser equilibrado. Boa idade, né, Vinícius? Boa idade. Boa idade, Então, mas chega momentos em que você fica angustiado de dizer, mas e agora? O que é que eu faço? Tá? O Zoom cresceu, já está em outras cabeças. Sim, e aí? Como é que vai ser o futuro? Isso termina angustiando você. Sim. E há momentos em que você se sente fragilizado, se sente cansado. Né? Você está tão cansado que você não pode raciocinar e tem pouco tempo para muita coisa para fazer. Então, a maioria dos processos da área empresarial que falem é porque o problema está vinculado na pessoa, que é a persona da empresa. Sim. Que ela é que faz a coisa acontecer. Mas se ela não está bem, como é que fica o processo? Como eu queria ter uma assessoria, dizer, cara, tô... Há anos atrás, né? O que é que eu faço? O que é que você acha? Ter um papo claro, aberto, franco, de amigo, de confiança, né, para dizer o que é que eu faço. Porque eu anseio por pessoas que discordem de mim. Eu anseio, porque isso aí é sinal de que existe uma maturidade
Sim. né, no relacionamento e que existe uma sinceridade em busca de uma verdade, né? Sim. Porque eu vou estar sempre certo. Eu não tenho todos os aspectos da vida na minha cabeça, né? Isso. Então, cara, isso é revolucionário. É revolucionário mesmo. E assim, Menezes, é muito gratificante pra gente poder abraçar o nosso parceiro, o corretor que está ali todos os dias cansado, como você mesmo falou aqui anteriormente, que sentiu na pele a necessidade de uma corretora, né? Você falou aqui há alguns minutos que, tipo, a partir daquele momento que você abraçou a causa dela, mudou a história da menina, né? Sim. Então veja que até hoje você é lembrado. Então quando a gente chega no parceiro que não está tendo resultado, que foi o que o nosso amigo Jonatas falou, e a gente passa a enxergar junto com aquele parceiro, meu amigo, vamos trilhar dessa forma, vamos fazer desse jeito que aí dá certo. E existe hoje um potencial gigantesco aqui em Pernambuco. Pernambuco é um lugar onde se deveria vender muito mais PME do que se vende hoje. Tá? E a nossa missão a partir de hoje é exatamente mostrar a Pernambuco que a gente vai subir juntos. Tá? Vamos visitar cada parceiro que existe aqui. Não existe lugar em Pernambuco, né, Jonas? Eu, como sou do interior, gosto de andar. Desde do Agreste, da zona da Mata Norte, Mata Sul, Então isso também litoral, está estendido exatamente, Pernambuco aos nossos todo. Exatamente. amigos. onde Petrolina, Caruaru. Olha, gente, fique- preste atenção. que fique Fique bem ligado. registrado que onde tiver um parceiro Isso. precisando de uma ajuda, a gente vai levar essa ajuda. E pode ter certeza que o exemplo que ele deu de a gente subir junto, meu amigo, isso aí é fenomenal, né? Porque você imagina só, Menezes, você trouxe o exemplo de uma empresária do mercado de plano de saúde que contratou ali assessoria do Sebrae, que são ótimos profissionais que tem lá, só que eles não entendem do mercado. Eles Isso. precisaram entender primeiro o mercado para depois poder resolver. Agora imagina só, a corretora ter um CEO do lado dela que passou por tudo do mercado, de panfleteiro a CEO de uma assessoria, por tudo do mercado, corretor, supervisor, administrativo, gerente de operadora, gestor da administradora, ceadores de cada ponta do mercado, ter gestor especialista como o Luiz, voltado 100% para o PME, um cara que sabe entrar em grandes empresas, um cara que já fecha grandes contas, ter do lado, ter back-office administrativo especialista para trazer velocidade no processo de plantação da venda, porque é uma coisa que deixa muitas das vezes o corretor preocupado, porque ele está ali, a venda pode atrasar, não pode dar vigência em plantação, então ter 25 administrativos hoje especialista focado no processo de implantação, e uma grande gerente administrativa, que é a Daniele hoje, que faz parte, inclusive é de Pernambuco, só que hoje está morando em... Pernambucana, mas agora ela tá querendo ser paraibana também, né? Tá morando na Paraíba, mas é de Pernambuco, você conhece a Daniele. Sim. Se tornou uma grande gerente nossa, coordenando os 25 administrativos hoje no Brasil. Essas pessoas, todas elas conectadas para fazer aquela corretora decolar, aquela corretora prosperar. Porque uma coisa você falou, é preocupante quando uma corretora está estagnada. Eu até tenho uma frase que pode ser um pouco direta demais, mas ou a pessoa ou está morrendo ou está crescendo. Não tem, para mim não existe para mim não existe estabilidade. Ou está morrendo ou está crescendo. Porque enquanto está estagnado, tem outro crescendo. E esse outro está crescendo porque ele tem conselheiros, porque ele tem apoio do lado dele. Não é por causa que tem mais dinheiro, não. Sim. Porque tem muita gente com dinheiro em caixa e não está conseguindo fazer. Sim. Entendeu? Bom, inclusive, eu vou dizer uma coisa a você. Os processos mais saudáveis são feitos sem dinheiro. Sim, Porque você, quando tem o dinheiro, mais você gostoso, costuma errar né? mais. Sim. Aí você não pode errar. Não E a pode. gente vai pensar assim, como foi que eu cheguei ali, né? É verdade. Então a gente percebe muito esse tipo de processo. Tem Mas, mais um Jonathan, detalhe. sim. Tem mais um detalhe só para eu acrescentar, Menezes, sobre os benefícios que tem para essas 100 novas corretoras parceiras. Nós vamos ter um grupo exclusivo com cada uma, onde vai ter o gestor especialista em PME, o gestor especialista em adesão, o administrativo especialista no processo de implantação de venda. Eu vou estar junto, acompanhando, como líder da Espaço Assessoria, para crescer, para mentorear, para aconselhar, e a gente também tem um apoio de marketing. Você já imaginou hoje uma corretora ter à disposição dela um
um especialista em marketing para, rapaz, eu preciso treinar meu time em marketing para utilizar a rede social. Quantos corretores hoje que com essa mudança do digital não conseguiu se aperfeiçoar? Porque foi uma mudança muito rápido. Foi muito rápido, foi dentro de 2 anos ali, mudou, pluf, e tem muito corretor saindo. Somos muito carentes disso. Tem muito corretor saindo do mercado porque não conseguiu se aperfeiçoar. Isso. Agora imagina ter um apoio de marketing voltado para isso, para pegar na mão desse corretor e dizer, calma, que tem jeito para você também. Você não vai ficar fora do mercado porque você não sabe. E chegar a ensinar o beabá, que é simples, mas com a linguagem que ele vai entender. Então hoje é o que a Espaço Assessoria proporciona para essas 100 novas corretoras parceiras. Tanto aqui em Pernambuco, como em todas as regiões do Brasil. Realmente, gente, é muita informação realmente. Uma curiosidade. Na hora que você se predispõe a ajudar, né, estruturas, né, ajudar pessoas Sim. a fazer as suas estruturas se tornarem mais eficazes. Sim. Isso inclui estruturas de todos os tamanhos, desde aquele pequeno escritório com 2, 3 corretores, até escritórios grandes, talvez até concessionárias. É isso mesmo? Isso mesmo. Vou dar um exemplo de uma grande corretora, que é a IEL Corretora lá da Bahia, que ela sozinha fez um evento para mais de 1.000 corretores. Essa corretora, nós estávamos lá junto apoiando ela. Corretora grande lá na Bahia. Como temos corretoras pequenas aqui em Recife, que nós apoiamos, que às vezes só tem uma estrutura lá com 2 corretores, com 3 corretores, e é ela, o esposo, o primo, o amigo que vende. O que para mim importa, Menezes, o que importa, de fato, de coração, falar aqui para todos, o que importa é a sede e a vontade de crescer. Porque eu não tô nesse mercado apenas para cumprir um ofício do cargo. Lá vai o CEO da Espaço Assessoria que está em todas as regiões do Brasil. Eu não estou apenas para cumprir o ofício do mercado. Eu estou sim para cumprir um propósito dentro do mercado. Para mim não existe eu entender o que precisa ser feito e o parceiro que está comigo, ele não crescer em cima das estratégias, das ferramentas que eu tenho para ele. Não existe essa hipótese, não existe essa situação. Aí não é o Jonatas. Aí não é o Jonatas. Aí não é um projeto da visão do Jonatas. No dia que a Espaço Assessoria virar, se acontecer isso, virar uma assessoria semelhante a outras assessorias só para receber venda, esquece, o Jonatas ou tá para sair, ou se mudou, ou saiu do país, porque não faz parte da minha essência. A Espaço Assessoria, ela nasceu justamente para pegar aquele que tem a vontade de crescer, porque foi dessa forma que eu consegui, Menezes. Isso aqui, o que eu estou falando para você, o que a gente faz no dia a dia, trazer o Luiz como gestor de PME especialista, um economista para estar dentro da corretora e apoiar a corretora, treinar os corretores da corretora, é porque lá na frente eu tive essa dor. Eu não tinha ninguém do mercado para estar me apoiando. Eu não tinha. Ao contrário, muitas das vezes eu tinha situações que, desculpa a palavra, era passada até rasteira. A gente sabe que existe isso no mercado. Por questão de crenças limitantes, bloqueios emocionais que grandes líderes têm. Fulano vai crescer, eu vi nele que ele vai crescer. Peraí que eu vou dar uma rasteira nele. Eu passei por isso, só que por eu ter passado por isso, e eu digo uma coisa, não foi inteligência do Jonatas, não. Eu não coloco esse mérito para mim. Eu coloco esse mérito 100% para Deus. Porque se não fosse o favor de Deus na minha vida, eu não estaria nem nesse mercado. Porque o que teve de situações para eu parar, eu já tinha parado. Então, da mesma forma que eu recebi dessa graça de Deus, desse favor de Deus, de estar hoje aqui como a liderança de uma grande assessoria, eu quero passar adiante. Porque só tem uma coisa, a gente, da mesma forma que nasceu, a gente morre sem nada. A gente não leva nada. A gente deixa tudo. Então, o que eu puder deixar nesse mercado de plano de saúde, se amanhã eu estiver em outro mercado, em um outro nicho de trabalho, mas passou ali pelo mercado de plano de saúde uma figura, o Jonatas, que entregou todo o ouro. O que ele aprendeu, ele entregou.
Mas aí só uma observação, viu? Pode esquecer em sair, porque, né, Menezes? Com tantas coisas acontecendo assim de boa para os corretores, a gente não pode deixar uma pessoa igual a ele sair do mercado. Né? Você Então, está amarrado. você vai ficar amarrado por muitos e muitos anos, tá? Seus cabelos ainda vai ficar igual de Menezes, branquinho, né, Se Menezes? Deus quiser, amigo. Então, meu amigo, é pra cima, Menezes. Essa é a ideia nossa de poder aqui chegar nesse momento e trazer você, corretor, você, parceiro, para somar junto conosco. Porque o pensamento é esse, é subir e subir como águia, né? Porque águia voa com águia, né, Menezes? Então, assim, a gente agradece a Deus pela vida do Menezes, por ter aberto aqui esse espaço pra gente, que foi fantástico. Estar aqui junto com você, com o Jonatas, trazendo tantas novidades, que eu acredito, meu amigo, que a partir de hoje, que data é hoje, Menezes? Dia 15. Dia 15, que vai ficar marcado. Esse dia 15 de outubro, pode ter certeza que a partir de hoje vai mudar a vida de corretor, de corretora. Então é só sucesso. Se você se sente perdido no mercado, pode ter certeza que hoje vai nascer uma nova visão. Sim. De trazer resultados, de mudar pensamentos, de trabalhar junto com o corretor e com as corretoras para todo mundo somar juntos. Porque na maneira que a gente sobe, o outro sobe. E se todo mundo constrói um grande objetivo, não há nada, não há coisa melhor, né, Menezes? Pois é, Luiz, você disse uma coisa muito interessante aí, é uma nova visão. Isso. Não é um novo método, não é uma reciclagem de métodos passados, é uma nova visão baseado sempre no ser humano que vai ser o responsável por tudo isso acontecer. Vai se lapidando, né? Vai pegando os erros do passado e reconstruindo para que a gente não erre mais. Né? Gente, olha, esse papo poderia se estender por dias, eu ficaria aqui por muito tempo, mas infelizmente a gente está chegando no nosso horário, né? E prometo que haverá mais conversas como essas. Tenha certeza disso, que o Jonathan já me confidenciou que ele vai querer ter esse canal aberto com todos vocês. E, gente, ele me contou tantas coisas que eu não posso nem falar. Mas eu estou acostumado a não falar as coisas que eu sei. Eu já peguei depois de tanto tempo nesse mercado, eu já aprendi a como segurar. Mas são coisas muito interessantes, muito boas. Que tudo que vem para ajudar o mercado, amigo, eu estou sempre apoiando, porque eu amo todos eles, desde as grandes concessionárias, aos escritórios, aos corretores principalmente. São a minha família, né? São a minha família. E falando de família, a minha filha tá chegando, a mais nova, né? Laurinha tá chegando. E você acredita, só para finalizar, atrapalhando, né? Como diz a história, a gente é muito improvisionado, então eu tava ali comprando um berço, né, da minha filha, recentemente, há 2 meses, aqui na Rua do Aragão, ali, né? Então, quando eu cheguei lá para comprar um berço, e aí a gerente chegou meio que de lado, assim, e tal, para vender, e você acredita que a gente fechou um PME com ela? Veja, a gente supriu a nossa necessidade, que era comprar o berço de Laurinha. Papai já ama muito, que ela nem chegou, vai chegar agora no dia 13 de novembro. Amém. E naquele momento ali, a gerente chegou, olha, eu vou dar um desconto. Eu digo, senhora, se ela tá falando com uma pessoa que gosta de números. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. A senhora já tem plano de saúde? Ela olhou assim, disse, a gente tem, mas a gente paga muito caro, tal. E naquela conversa, a gente concluiu e fechou uma venda de 12 vidas. Então você vê que a gente precisa entender, estar no momento certo e criar uma oportunidade. Que muitas das vezes o corretor, ele passa despercebido. Às vezes o vizinho dele faz com o outro corretor. Tá numa padaria, Menezes. Tá numa padaria, tá numa rodoviária, como eu tava recentemente, né, meu amigo João Pessoa. E a gente ali vende um plano. Pois é. Eu viajei recentemente para João Pessoa, no ônibus, né, deixei o carro de lado, fui de ônibus. E aí do meu lado tinha um senhor que ele, do nada, eu senti ele falando com uma pessoa no telefone. Peguei a oportunidade e fechei um plano com ele. Pois então veja que a gente Você não pode deixar mesmo, oportunidade. Jonatas, então a Espaço Assessoria está aberto a conversas. Sim. Não é isso? Então, como é o método? Vocês vão conversar com a pessoa, vão tentar explicar esse modelo, que é um modelo novo, né? Isso. Tem que ser explicado, tem que ser esclarecido, né? Para que não se tenha medo dele, mas sim. Se seja mais um aliado no mercado para desenvolver tudo. Isso. Então,
gostaria que você desse as suas considerações para esse mercado Legal. tão maravilhoso. Legal. Para toda corretora que sentiu o desejo, né, de crescer de forma exponencial, lembrando que crescer de forma exponencial é orgânica, é natural, não é criando métodos mirabolantes, é te entregando uma visão, é te entregando conselheiros, aqui como o Luiz, que é um grande gestor experiente em PME, é te entregando um líder de uma assessoria que atua em todo o Brasil para te ajudar, para te apoiar. Então você só entra em contato no meu Instagram, @soujonatasdavide, você vai ter a lista de vários gestores aqui como o Luiz em Pernambuco. Se você é de Pernambuco, já procura ele. Eu vou compartilhar com você o telefone dele. Agenda uma visita e ele vai conversar contigo, vai mostrar como é a nossa visão, como é o trabalho. O nosso trabalho é fazer a tua corretora decolar. Só que antes disso, tem uma história que eu gostaria de trazer para a gente encerrar aqui e eu agradecer todo esse momento aqui que o Menezes abriu esse canal de comunicação. Uma história de uma senhora. Essa senhora, ela estava passando dificuldades financeiras, Menezes. E ela tinha 2 filhos, um casal de filhos. E essa senhora, na dificuldade financeira dela, uma da filha dela, caçula, a mais nova, acordou e falou: mamãe, eu quero leite. Faz leite para mim. E aí ela foi ligar o fogo e o gás tinha acabado. E aí ela pensou assim: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Minha filha, eu tenho leite, mas eu não tenho dinheiro nenhum para comprar o gás. E ela entrou dentro do quarto e orou. Ela fez: meu Deus, eu tenho fé de você fazer esse gás. Ela já tinha virado gás de cima para baixo, assim como algumas pessoas já fizeram, tiveram essa experiência de virar o bujão para ver se pegava, embaixo, né? Ela tinha virado todo jeito e nada de sair gás. Ela entrou dentro do quarto e fez: Deus, eu tenho fé de tu repor o gás no bujão, porque eu não tenho condição hoje de comprar, para eu dar o leite, eu dar o café da manhã dos meus filhos, da minha filha. E ela escutou uma voz de dentro do coração dela, falando assim: se tem fé, tem gás. Se tem fé, tem gás. E ela voltou para a cozinha e ligou o fogão. Quando ligou o fogão, a boca de gás lá. E ela fez o café da manhã das crianças e o gás passou mais de 30 dias. Essa história é uma história real. A história que eu vivi foi a história da minha mãe. Quando eu tinha 10 anos de idade, nós vivenciamos isso. Então eu quero falar para todo mundo do mercado, corretor, corretora. Se tem fé, tem gás. Se tem fé, tem venda. Se tem fé, tem crescimento exponencial da sua corretora. Só basta ter fé. Então, se de tudo que você assistiu nesse podcast, nessa entrevista maravilhosa com o Menezes, você pegar essa visão que eu trouxe para você, se tem fé, você alcança o impossível. Eu acho que é essa visão, essas pessoas que você precisa estar conectada. Pessoas que possam ativar novamente esse sonho que você tem de atender corretores, de ter a melhor equipe de vendas. O mundo hoje é das pessoas que despertam a consciência, que expandem a consciência, tá? Então, foi um prazer estar com vocês. Eu acredito também com essas 2 criaturas maravilhosas, cheias de conhecimento para dar. E eu vou continuar conversando aqui, viu? Vamos saber mais coisas. E futuramente vocês também saberão mais, tá? Prometemos voltar em outra situação para conversar mais, tá? Um beijo no coração de vocês, de Menezes e do Zum Zum Zum.